há um anseio dentro de cada coração, uma fome na alma, uma sede que não pode ser saciada. Ansiamos profundamente por algo a mais, algo além do universo. Eu queria saber o que vale a pena para o homem debaixo dos céus nos poucos dias da sua vida. Eu me dediquei ao estudo. Pensei comigo mesmo, o que eu ganho em ser sábio? Tanto o sábio quanto o tolo serão esquecidos. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância. Não neguei prazer algum ao meu coração. Contudo, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Eu me lancei em grandes projetos. Construí, comprei, ajuntei, tornei-me mais famoso. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Por isso, meu coração chegou ao desespero. Gerações vêm e gerações vão. Já não se tem lembranças delas. O seu amor, seu ódio e sua inveja há muito desapareceram. Ninguém sabe quando chegará a sua hora. A morte é o destino de todos os homens. Eu estava buscando, mas não estava encontrando. Há só um que pode dar sentido, alegria, prazer e paz à sua vida. Porque ele é o único que pode preencher esse vazio. Ele é o único que pode saciar a sede das nossas almas. E até que o encontremos, há uma inquietação, um anseio em nossos corações. Como a sede é necessária para levar alguém à água, o anseio nos corações nos levam a Deus. Sabe, no coração de cada ser humano, ele pôs a eternidade. E nada, além do Deus eterno, pode nos satisfazer. E através do seu livro, a Bíblia, será apresentado ao eterno Deus, a quem deve conhecer. Mas, antes de abrir a Bíblia e começarmos a ver o que ela diz, há fatos importantes sobre a Bíblia para saber. Ao abrir a sua Bíblia, nas primeiras páginas há uma lista destes livros. Estes livros são divididos em duas partes, conhecidas como Antigo e Novo Testamento. Para facilitar a leitura, vai perceber que cada livro foi dividido em capítulos e versículos. Nessa série, a referência de cada versículo aparecerá na sua tela para que veja o nome do livro, o capítulo e o versículo. Então, acompanhe na sua Bíblia, conferindo a veracidade de tudo o que ouvir, para ter confiança naquilo que
Deus diz. Na história, a Bíblia permanece sendo o livro mais vendido do mundo. A Bíblia, ou partes dela, foi traduzida para quase 2.500 línguas diferentes. É o mais citado, mais lido e mais publicado livro da história. Esse livro tem influenciado, tocado e completamente transformado inúmeras vidas ao longo da história. Mas de onde ela surgiu? Quem escreveu? Deus usou 40 homens para escrevê-la. Você deve entender que esse livro surgiu de uma forma única e fascinante. Além desses homens nunca terem se encontrado, muitos deles não viveram durante a mesma época. A Bíblia foi escrita dentro de um período de 1.600 anos. E muitos desses homens viveram em lugares diferentes, desde a antiga Babilônia até Roma. Os manuscritos que compõem a Bíblia foram escritos na Europa, na Ásia e na África, em 3 línguas principais daquela época: hebraico, aramaico e grego. Não só viveram em locais diferentes, em outras épocas, também tinham diferentes ocupações. Um dos autores era um príncipe egípcio. Outro, um líder militar. Outros eram pescadores. Alguns eram pastores de ovelhas. Um dos autores era um médico. E teve até um coletor de impostos para o Império Romano. E só estamos mencionando alguns deles. Alguém poderia dizer que circunstâncias como essas iriam criar um livro cheio de contradições? A verdade é que esses manuscritos têm uma harmonia perfeita. 2 Timóteo 3,16 explica que a Bíblia foi inspirada por Deus. 2 Pedro 1,21 nos diz que as suas palavras não foram feitas por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ele disse exatamente o que escrever. Por exemplo, Jeremias 1:2 começa com a frase: "A palavra do Senhor veio a ele." Há mais de 3.800 frases como esta na Bíblia, cada uma enfatizando que Deus é o verdadeiro autor deste livro. Sendo Deus o autor da Bíblia, podemos afirmar que ela é historicamente verdadeira. No decorrer da história, a arqueologia tem confirmado a precisão da Bíblia milhares de vezes. Até em passagens pouco conhecidas, seus mínimos detalhes mostraram-se historicamente certos. Por exemplo, no capítulo 20 de Isaías, há um evento no qual, no ano em que o general enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a conquistou. Conhecia o Império Assírio, mas o rei Sargom atacando uma cidade, Asdod? Críticos da Bíblia questionaram a veracidade desse relato. Mas em 1843, uma grande descoberta foi feita numa escavação no norte do Iraque, num povoado chamado Khorsabad. Paul Emile Botta, um renomado arqueólogo, encontrou o palácio do rei Sargom. E lá, para o espanto de todos os críticos, estava gravado nas paredes a descrição do mesmo evento descrito na Bíblia: o ataque do rei Sargom na cidade de Asdod. A revista Time publicou um artigo acerca do reitor arqueólogo palestino, Dr. Nelson Glueck. O artigo Vestígios da História diz que, com a ajuda da Bíblia, Dr. Nelson Glueck já descobriu mais de 1.000 áreas antigas de escavação na Transjordânia e outras 500 no Negev.
Dr. Nelson Glueck escreveu um livro chamado Rios no Deserto. No livro, ele disse que nunca houve uma descoberta arqueológica contradizendo a Bíblia. O reconhecido professor da Universidade de Oxford, Sir William Ramsay, concluiu que este livro não era apenas um completo relato histórico verídico, mas ele tinha que ser a palavra do próprio Deus. A Bíblia contém centenas de profecias prevendo o futuro. No Salmo 22, o rei Davi descreveu a crucificação 400 anos antes dela ser usada como pena de morte. Em Isaías 44, um rei chamado Ciro é mencionado pelo nome 150 anos antes do seu reinado. Em Isaías 39, ele previu a queda de Jerusalém, 100 anos antes da cidade ser tomada pelos babilônios. E no livro de Daniel, há 135 profecias só no capítulo 11. Profecias tão precisas que descrevem alianças, batalhas, casamentos, até assassinatos. Este mesmo livro previu a ascensão e a queda de 4 grandes impérios: o babilônico, medo-persa, grego e romano. A Bíblia tem um tema central que conecta todos os eventos e seus detalhes. Através dos dramas e relatos, há um só tema, que dá a toda a história sentido. Essa é a mensagem da Bíblia. Este tema principal irá se revelar enquanto estudarmos este livro. Ao contrário de outros, a mensagem da Bíblia é divina e tem o poder de transformar a sua vida. Então, qual é a história eterna da Bíblia? Bem, vamos começar pelo princípio. A primeira coisa a aprender está aqui, no primeiro versículo que há na Bíblia. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Como vê, não há explicação aqui. Simplesmente diz que, no princípio, Deus já estava lá. Que antes do tempo, Deus já existia. Isso porque Deus é eterno. Não teve um começo e nunca terá fim. É difícil para nossas mentes compreenderem. Nós humanos somos limitados pelo tempo. Podemos falar sobre o passado e os velhos tempos. Podemos recordar os dias que já se foram, mas não podemos voltar no tempo. Podemos fazer planos para o amanhã e sonhar com o futuro, mas não podemos avançar no tempo, nem um minuto. Mas Deus não é assim. Deus está fora do tempo. Está presente no passado, no presente e no futuro, ao mesmo tempo. Salmo 90, verso 2, descreve assim: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele nunca muda, nunca se cansa e nunca diminui. Deus é eterno. Como Deus não é limitado pelo tempo, também não é limitado pelo espaço. Nós, humanos, somos completamente limitados. Por mais que desejemos estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, não conseguimos. Não importa a velocidade da viagem ou quanto a nossa vida exige de nós, só podemos estar em um lugar por vez. E Deus? Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus é onipresente.
Ou seja, Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Por isso que Davi escreveu no Salmo 139: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Para onde escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, tua mão me guiará. Tua mão direita me sustentará. Descobrimos outra coisa sobre Deus nestas primeiras 4 palavras. O livro de Gênesis foi escrito na língua chamada hebraica, e a palavra para Deus em hebraico é Elohim. Mas talvez pense, por que isso é importante? No hebraico, se você quer dizer anjo, você diz Seraph. Mas se você quer dizer anjos, no plural, você diria serafim. Então, começa a entender? No hebraico, sempre que ver IM no final da palavra, ela está no plural. Bem, por que a palavra para Deus, Elohim, tem um IM no final? O plural encontrado no final de Elohim é a primeira indicação que temos na Bíblia que o único Deus revela a si mesmo em 3 pessoas, que Deus é triuno. A palavra triuno é um termo adotado por estudiosos para descrever uma característica de Deus encontrada na Bíblia. Dr. Arnold Fruchtenbaum, renomado estudioso do hebraico, disse que as escrituras hebraicas retratam um Deus que é um em 3 pessoas. E o Novo Testamento fala mais sobre esse assunto, revelando Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um sendo eterno, igual e distinto. A verdade é que Deus é infinito. Para nós humanos, como finitos, tentar entender Deus seria como esperar que formiguinhas fossem capazes de aprender a ler. Seria impossível para elas entenderem até os princípios mais básicos da nossa língua. Da mesma forma, neste livro, Deus nos revelou muito sobre a sua natureza, mas seria impossível compreender completamente a Deus. Mas podemos confiar no que a Bíblia diz ser verdade sobre ele. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus é o arquiteto e criador de tudo o que existe. Mas qual é a matéria-prima usada para criar tudo isso? Se está com a sua Bíblia, olhe o versículo 3. E disse Deus, que haja luz, e houve luz. O que está escrito? Diz e disse Deus. Aqui não diz e Deus juntou, ou e Deus formou, ou Deus moldou. Não. Pelo poder da palavra de Deus, Ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. E em Hebreus 1:3 nós lemos: pelo seu poder, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então, se Deus pode criar tudo e também sustentar o universo em toda a sua vastidão, o que pode ser impossível para Deus? Nada. Quer saber? Mais de 50 vezes na Bíblia, Deus é descrito como Todo-Poderoso. Ainda quando você enfrenta um problema sério em sua família ou num relacionamento, quando os desafios de mais um dia de escola
ou de trabalho, ou quando a vida está pesada demais, quando o seu futuro parece não oferecer mais esperança, para onde você vai? Com quem se aconselha? Vá para seu Criador. O que é impossível para você não é impossível para Deus. Através da Bíblia, você vai conhecê-lo. Esse Deus Todo-Poderoso diz aqui: venha a mim, confie em mim, eu me importo com você. Deus não é só todo-poderoso. A Bíblia diz que é onisciente. Você já parou para pensar no conhecimento necessário para arquitetar os céus e a terra? No conhecimento para cada minúcia, detalhe e função? Ficamos maravilhados ao observarmos em telescópios gigantes a vastidão e a complexidade que há no nosso universo. Ou ao observarmos em microscópios a perfeição de organismos biológicos com estruturas de DNA tão complexas que só agora estamos desvendando. Os melhores cientistas do mundo usam as máquinas mais poderosas já vistas em estudos tão complicados dos átomos que nunca compreenderemos completamente. Mas o arquiteto desse universo entende, pois Deus sabe tudo. Salmo 147:5 diz: grande é o Senhor e tremendo em poder. O seu entendimento não tem limite. O que é mais impressionante é que esse Deus incrível entende tudo e conhece as complexidades do universo. Esse mesmo Deus decidiu conhecer-me pessoalmente. Muitas vezes nos sentimos tão sozinhos e pensamos: ninguém sabe que eu existo. Mas é através deste livro, a Bíblia, que você será apresentado a alguém que não apenas sabe o seu nome, mas conhece cada detalhe sobre você. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso, elevado demais para que eu possa alcançar. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Você foi criado por esse maravilhoso Deus. É por ele que o seu coração anseia. Por isso Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia. Conhecê-lo é a razão de nossa existência, em um relacionamento que vai além desta vida e que dura para sempre. E hoje pode ser apenas o começo. Existe um anseio no coração de cada ser humano. Nessa semana, tire um tempo para pensar sobre a brevidade da vida e sobre a inquietação que move as pessoas em todo lugar a tentarem satisfazer a sede de suas almas. Lembre-se que esses anseios em seu coração foram colocados lá para levá-lo a Deus, o único que realmente pode satisfazê-lo. Pode examinar as milhares de descobertas arqueológicas que comprovam a exatidão da Bíblia e as profecias surpreendentes prevendo eventos futuros. Enquanto você faz isso, lembre-se que as palavras deste livro foram escritas por Deus para você. Os desafios que você enfrenta em sua vida podem parecer impossíveis,
mas não são impossíveis para esse Deus poderoso que diz: venha a mim, eu me importo com você. Vimos que Deus é onipresente e onisciente. Como o arquiteto desse universo, ele entende a relação de cada detalhe e função. Talvez você se sinta só, pensando que ninguém sabe que você existe. Porém, esse mesmo Deus decide conhecer você, pessoalmente, e já sabe tudo sobre você. Agora você tem a oportunidade de conhecê-lo através da sua palavra, a Bíblia.